Tudo bem? Como que vocês estão? Nós vamos entrar no capítulo 8, lá na página 134 do nosso livro. Pegue o livrinho e nós vamos entrar lá ver. E nós vamos começar a ver a conquista e colonização espanhola da América. Vou deixar os exercícios do outro conteúdo ainda para vocês responder bonitinho e nós vamos entrando nesse, certo? Nós já vimos alguma coisa sobre a conquista, sobre como era o Império os Incas, os Aztecas e os Maias. Então nós vamos revendo algumas coisas e vamos começar a ver como que foi a conquista espanhola, como que a Espanha chegou. A gente viu no outro capítulo a relação da navegação, como se fizeram essa navegação, que eles chegaram até na Espanha. A Espanha chegou até na América. Da mesma forma, os portugueses chegaram no Brasil. Então a gente já viu que Dom Cabral, como é que ele chegou, essa ideia do descobrimento que eu deixei na última aula, conceito de descobrimento, como é a relação de quem é um indígena e está recebendo alguém novo que nunca viu, que não sabia, a diferença como era com o filme lá do Avatar, então da última aula. E nós vamos agora ver como é que foi esse processo de conquista. Como é que se deu, como que aconteceu, né? A conquista dos aztecas, né? Então, em 1519, um indivíduo lá chamado Hernán Cortés, ele desembarcou no México com 508 soldados. Como vocês acham que os indígenas e os aztecas, né? Eles viram que nem a gente olhou na outra aula, como que eles viram, olhando, descendo aquelas pessoas com um cavalo, trazendo os cavalos, eles não conheciam cavalo para andar de cavalo, vestindo roupas, armaduras, armas de fogo, dando tiro, mas como que vocês acham que eles pensaram isso? Qual foi a reação dos aztecas, dos nativos que estavam aqui com isso, de alguém chegando na sua terra? Então é importante pensar isso, do que eu deixei na última aula. É muito importante você pensar isso. Qual é a reação? Se eu conheço, tudo bem. Se a relação de quem vem de outro lugar e eu sei que existe esse lugar, que essas pessoas, que eles podem até ser diferentes, eu tenho uma reação. Mas qual é a reação quando eu não sei? Quando eu não conheço, quando eu não sei que existe nada além e chega alguém para dominar, essa dominação na minha terra, no meu lugar, na minha cultura, né? Então os espanhóis descobriram, né, que vários povos que eram dominados, como a gente viu os aztecas e os maias, os incas, era um império que tinham outros povos, não era uniforme, que eram dominados, só a guerra. Então eles perceberam que essa dominação em volta de outros povos causava a revolta desses povos internos, que eram dominados pelos aztecas. Então eles se aliaram com esses povos e começaram a descobrir como funcionava, como era o império, ter apoio desses povos que eram inimigos do rei azteca. Então, assim, com isso eles conseguiram ter espaço, conquistando espaço, né? E aí Cortés, em 1524, ele vai aliado aos indígenas, né? Eles conquistam a capital do Império Azteca, né? Matando milhares de aztecas. E com ele o imperador Montezuma, que era o nome que era dado, imperador Montezuma. Com ele mata também, extermina. Eles fazem do palácio, Cortés se instala no palácio dos aztecas e começa a governar. Então isso inicia o processo de dominação. Por vários anos, eles vão entendendo como funciona, vão se aproximar, vão cercar, vão fazer alianças com povos indígenas que eram rivais e que acreditavam que era o melhor, vão matar, exterminar esses aztecas e vão tomar o poder, usar do seu espaço, de toda aquela dominação para dentro, e vão destruir, vão exterminar. Eles vão exterminar os aztecas, todos eles serão mortos, acabados.
Então esse é o processo que vai acontecer com os astecas. E aí tem a conquista dos incas, mais ao sul os incas, os astecas no México, né? E aí vai ser outro cara que o nome dele vai ser Francisco Pizarro. Ele vai fazer expedições para as cordilheiras dos Andes, dos impérios incas, né? Machu Picchu. Eles prendem o líder dos incas, né? Matam os indígenas, uma matança imensa aos indígenas, né? Se aliam também aos povos que estão dominados sobre os incas, povos menores. A gente lembra que tem várias culturas em volta, então não é um povo só. Imaginem como se tivesse vários bairros em Uruçanga, várias comunidades, e cada um tivesse seu povo, fosse autônomo, e aí alguém do centro lá, vamos usar o centro como referência, diz, beleza, agora todo mundo que está no território de Uruçanga tem que pagar imposto, tem que plantar uma parte, como eles tinham lá, que tinham que entregar uma parte, tinha que fazer um tempo de servidão para quem estava lá, que era no centro. Ah, professor, mas isso também não é exploração? Era a exploração deles. Mas o que vem é alguém de fora que se alia ao bairro vizinho e vai entender, vai conseguir construir, entender a língua, construir os artifícios e vai tomar aquele espaço. Em ambos, vai tomar e vai destruir e vai dizer, beleza, agora o Uruçanga, que tinha vários bairros que pertencia, tinha um governo aqui do centro, agora vai pertencer a Morro da Fumaça, que entrou e vocês não vão... E é isso que acontece, porque aí vem alguém de fora e essa é a dominação, usando como exemplo para vocês tentar imaginar como se dava essa relação, né? Vão matar, vai ser um extermínio danado também. Vão criar esse massacre, essa divisão interna dos povos, né? Mas os incas vão fazer um processo de resistência. Eles não vão simplesmente morrer de primeira, eles vão ter uma resistência, e a resistência é sempre importante ter em mente a resistência. E como que vai ser essa resistência, né? Eles vão resistir, eles não vão aceitar facilmente, né? Que vai ser sobre o comando do Manco Inca, um líder deles, um comandante que vai comandar, né? E eles vão gerar esse comando, vão resistir em vários pontos, lá na comunidade tal, no bairro, no Rio. Então, assim, em vários pontos eles vão continuar resistindo e não vão aceitar. Vai ser uma luta também difícil que vai ter os espanhóis para conquistar. Mas os espanhóis, por fim, vão conseguir conquistar. Vão se espalhar, alguns povos vão permanecer, mas vão conquistar o domínio. E ali na capital deles, dos Incas, vai ser a capital, e dali que vai iniciar toda a expansão espanhola no sul, né? 4 fatores que geraram a conquista espanhola. Então, as doenças, os espanhóis traziam doenças, os indígenas, como até hoje, se pegar indígena que não tem contato com o homem branco, com a civilização, com os homens brancos, qualquer gripe pode matar. A gente está vendo aí o coronavírus, porque a gente não tem imunidade ao coronavírus, ele mata as pessoas, ele deixa doente, a gente está aí sem aula por causa disso. Imagina uma gripe, se você não tem... Nós temos, para gripe, para várias doenças, nós temos anticorpos, então a gripe não vai matar. A gripe nos deixa de cama, doente uma semana e passa. Uma gripe normal, a gripe que nós temos para o indígena que não tem contato, que não tem anticorpos, mata como se fosse coronavírus. Usem esse exemplo, era igual. Mas hoje nós temos toda a ciência, remédio, tentando ficar em casa. Porque tempo não tinha, então matava, pegava, em poucos dias matava, exterminava tribos inteiras. Isso foi no Brasil, em vários lugares, mas tem a própria gripe espanhola, que matou muita gente, que é um nome também que leva, porque era dos espanhóis, uma doença, né? Os astecas e o Inca tinham inimigos e divisões internas entre os povos. Então eles também eram um império e eles tinham divisões internas. Essa divisão interna, como não era um povo unitário, o que acontece?
não quero nem saber, eu quero mais é derrotar o imperador lá, só que quem veio foi muito pior, porque não era nem dos seus povos, de suas origens, né? Armas e armamentos, os incas e os astecas não tinham armamentos, não tinham armas de fogo, aço, espada, então lutavam com armas que eles construíam, mas isso, canhões. O próprio canhão, ele dava até mesmo um canhão com aquelas balas redondas que tem nos filmes, nos desenhos. O próprio barulho espantava todos os indígenas só pelo barulho, que eles não conheciam aquele barulho, né? E o conhecimento que os espanhóis tinham dos incas e dos maias. Eles estudaram primeiro quem eram os inimigos dele, e os incas e astecas, não maias, os astecas, não tinham conhecimento nenhum. Eles até acolheram, porque a gente tem que entender que mesmo que resistiram, vários povos acolhiam, chegavam ali, eles guerreavam, mas eles sabiam que tinha outros povos, mas não conheciam a tecnologia que já tinham da navegação e da onde eles estavam vindo, e ficavam de cara com alguém chegando na madeira dentro, trazendo animais dentro dos barcos, dos naus e tudo mais. Então o conhecimento também derrotou os incas. Os incas e astecas, quando a gente olhar lá no outro capítulo e ver que estudou, eles tinham muito conhecimento, lembre? A forma de plantar, a forma de construir, várias tecnologias, os calendários, olhar para o céu, olhar para as estrelas, saber os movimentos. Eles tinham conhecimento também, mas eles não tinham conhecimento do que os europeus tinham conhecimento, das tecnologias aplicadas. É a mesma coisa, aconteceu semana passada, se você dá um Google, acha. No Acre, em Rondônia, ali, um grupo indígena na mata da Amazônia saiu da mata, um grupo de cerca de 20 indígenas que não tinham contato com as pessoas brancas, com a civilização, com o povo. O que aconteceu? Eles saíram, começaram a fazer contato. Um técnico da FUNAI, um especialista, ele foi lá tentar fazer contato, especialista. Nós temos cerca de 80 povos indígenas isolados ainda que não têm contatos. E eles atingiram com uma flecha, um arco e uma flecha feita, atingiram no coração e mataram esse técnico da FUNAI semana passada. Eles não tinham a tecnologia hoje que nós temos, todas as armas, de tudo que nós temos, informática, celular, internet, eles ainda vivem ainda, estão lá isolados, caçando com flecha, armadilhas, vivendo na mata. Então assim, é mais ou menos pensar isso, de uma forma mais evoluída, que eram já as técnicas dos astecas e dos incas, mas eles não tinham conhecimento do que os europeus tinham, da arma de fogo, das doenças, das estratégias. Os portugueses e os espanhóis, eles sabiam que eles estavam vindo aqui para dominar, buscar ouro, buscar riquezas, buscar várias coisas. Eles queriam riquezas. Os espanhóis achavam que eles estavam... Os incas e maias achavam... maias não, astecas. Os maias eram anteriores. Não vamos nos confundir. Os incas e os astecas estavam chegando como um povo que estava aí, como tantos outros povos que eles tinham contatos e até dominavam, eram dominados, mas não tinham essa concepção dessa maldade, talvez, que os portugueses tiveram ao dominar e matar, né? Então, em 1492, viviam cerca de 57 milhões de ameríndios, nós vamos chamar de ameríndios, que eram os povos nativos na América. Em 1560, 70 anos depois, nem isso, eram só mais 10 milhões. Então, assim, foram 47 milhões de pessoas foram exterminadas. Os indígenas foram brutalmente exterminados para se ocupar essas terras, né? E essas dominações foram ao longo do tempo. Então a gente, um pouco disso, essa conquista dos incas, leia o livro lá na página 134, 135, 136, 137, 138,
E aí, na próxima aula, a gente vai ver como é que se dá essa questão do início da economia, como é que se deu a economia espanhola, né? Então tá, até mais, tchau!